vem chegando para mais uma live, começando aqui no Yogalaia, mais uma live especial de Páscoa, né? Hoje é dia de Tiradentes, então a gente está num feriado, mas mesmo assim, hoje eu tive a oportunidade, né, de convidar uma pessoa com quem eu queria trocar ideia há muito tempo, e eu pensei, não, vamos fazer essa live no feriado, que eu acho que vai ser bom, porque vai ter até mais oportunidade de mais gente que estiver interessada nesse assunto, que eu acho que é um assunto fundamental para que as pessoas possam, de fato, estar assistindo a gente com calma, né? Então, se você está aí começando o seu dia, tomar seu café da manhã, é um prazer compartilhar essa manhãzinha assim de feriado com você. E hoje, a pessoa com quem eu vou conversar, né, como eu já disse, é uma pessoa que eu queria há muito tempo já trocar essa ideia, que é o Fábio Manzori, do perfil Masculinidade Saudável. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre o prejuízo do machismo, né? Esse foi o título que eu achei interessante de dar, porque eu conheci ele, né, final de semana passado, lá em São Paulo, e a gente trocou bastante ideia. É um assunto que me interessa há muito tempo, impacta a minha vida, assim como a vida de todos nós, há muito tempo, e ele é um cara que fala disso de uma forma muito interessante, porque é muito honesta, é muito verdadeira, não é se colocando num lugar de eu sei mais do que vocês, é num lugar de tamo junto nessa aqui, né? Isso é uma coisa que eu sempre admirei muito, e o yoga, como tem esse lugar de autocuidado, de autoconhecimento. Enfim, esse papo eu acho que tem tudo a ver, o Fábio já está aqui, deixa eu já chamar ele para a gente começar. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amigo! Que beleza. Tá bem? Tudo bem, irmão? Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus, mano. Que bom te ver mais uma vez, assim. Cara, eu vou sentar aqui fora, tá um pouco escuro aqui dentro. Deixa eu vir pra minha varandinha. Que beleza, hein? E aí? Essa varandinha é muito bom, porque eu vejo muito você aí nela. É, Eu já conheço esse cenário. é meu ponto de gravação. Exatamente. E Tá aí, bem, irmão? cara? Páscoa Tô foi bem. boa? Páscoa foi boa, cara. Passei com meus filhos, entreguei eles hoje de manhã pra mãe. Que delícia. Mas fiquei trabalhando, fiquei com eles aqui curtindo. Foi Muito bom, gostoso. muito É. bom. Eu também tô com família aqui, E né? você? Moro no interior de Minas, aí vem ver meu pai, minha tia, meu tio, aí a gente tá aqui, passou o fim de semana inteiro rindo, contando aquelas histórias que a gente conta sempre, a mesma história, sabe? Aquelas coisas, conta a mesma história, a gente E ri ri de igual, novo, ri ri de novo. igual. Exatamente, muito bom. Que legal, mano. Fabinho, queria começar já esse nosso papo introduzindo um pouquinho o assunto, né, sobre a importância da gente conversar sobre o que é uma masculinidade saudável. Eu acho que o nome do seu perfil já diz tudo. E uma coisa que é muito importante de ser falada é a importância da gente ter espaços abertos para conversar sobre isso, né? A gente vive numa era de muitos tabus, quer dizer, a gente vem rompendo certos tabus, o que eu acho muito importante, né? Dentro dessa caminhada de sociedade que a gente tem. E cada vez mais esses espaços estão sendo criados, eu acho isso muito lindo. E eu queria começar te perguntando como que surgiu isso na sua vida. Então, se quiser contar um pouquinho da história, do que você faz, de onde você vem, por que você começou a ter esse tipo de interesse, né? Até chegar nesse trabalho lindo que você faz hoje. Obrigado, amigo. Obrigado pelo espaço. Eu tenho 46 anos, sou formado em administração de empresas, eu venho de mundo corporativo, fiquei no mundo corporativo por 12 ou 13 anos, saí em 2014 e 5 anos antes eu comecei uma busca, eu fui fazer um curso de yoga, mas era um curso de respiração, com foco só na parte das técnicas de respiração. Aí tem um negócio lá que chama Kriya, que você deve conhecer com certeza. E aí isso aí mudou completamente a minha vida, assim, no sentido de uma abertura para a espiritualidade. Nesse trabalho de respiração foi a primeira experiência que eu tive da minha mente parar. Eu estava em completo êxtase, literalmente, assim. E aí abriu um campo novo, assim. Isso era 2009. E eu fui atrás. Esse curso meio que chegou sem querer, entre aspas, porque eu sei que no fundo não foi, mas chegou para mim do nada, assim, e eu fui fazer porque eu era uma pessoa muito explosiva, eu tinha depressão, muita ansiedade, tomava remédio para tudo, TDAH também, eu fui suicida, eu usei muita droga pesada, né, assim, eu bati na trave com suicídio há mais de 20 anos, Uhum. e aí eu comecei a ir atrás de coisas assim, porque eu
eu intuía que essas coisas que eu poderia encontrar coisas que me ajudassem no caminho. No caminho de um complemento, por exemplo, para remédios alopáticos, né, que eu usei por muitos anos, por exemplo, e não tenho nada contra, inclusive. Mas eu intuía que eu poderia encontrar um caminho, e aí eu fui fazer esse curso de respiração, cara, mudou minha vida. 5 anos depois, 2014, saí do mundo corporativo, e aí me joguei mesmo, assim. Legal. Eu fiquei 7 anos fazendo muitos cursos, cara, e aí em algum momento, mano, nessa caminhada, que foi num retiro de silêncio, eu meio que entendi que tudo que eu tô trazendo aqui, do suicídio, de eu ter usado muita droga, eu era muito violento em relacionamento amoroso, no sentido verbal e emocional, eu era muito explosivo, tipo, descompensado, assim, eu perdi a linha, uma autoestima muito, 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 muito machucada, assim, e aí eu entendi em algum momento que tudo isso, de uma forma resumida, tinha a ver, e ainda tem, né, porque não tô 100% curado de nada, mas eu tô muito, muito, graças a Deus, melhor em tudo que eu trouxe, que isso tem a ver com a construção da história do Engole o Choro, como uma simbologia de homens ali muito pequenos terem que começar a reprimir aquilo que a gente enxerga como feminino dentro de nós, porque a gente aprende que é coisa de mulherzinha, de viadinho, numa construção misógina e homofóbica. E aí eu entendi que essa construção, especialmente mais a pornografia, mas especialmente o lance da repressão, de ficar reprimindo, né, o sentir, as emoções, menos a raiva, a sensibilidade, o afeto. A gente não pode ser fofo, a gente tem que ser sempre duro, rígido, transador, pronto, né? Tipo, eu entendi que tudo isso era a raiz dos meus problemas, e aí comecei um trabalho de desconstruir isso em mim mesmo, inicialmente. Eu não sabia que meu Instagram ia crescer, né? Não tinha a menor ideia que eu ia virar um digital influencer para falar desse assunto, mas eu comecei a me abrir, velho. Eu comecei a postar coisas em mídias sociais sobre mim mesmo, desde coisas tóxicas até traumas de infância, até tabus, tipo de eu já ter tido atração por homem, né, como um homem hétero, falar isso, um super tabu, escrevi isso uma vez no Facebook. E eu comecei a me abrir, cara, porque eu tava achando realmente que eu ia morrer, de verdade isso, assim, absolutamente, não tava achando. Em 2016, eu vivia com a verdade de que eu estava perto da minha morte. Eu não vou explicar o porquê, mas tinha lá um contexto. E era uma coisa de não era achar, eu tinha certeza absoluta, era mais do que certeza até, de que eu estava perto de morrer. Me veio um desespero porque eu entendi dentro que eu estava perto de morrer, porque eu estava a vida inteira com um sorriso no rosto, sempre fingindo que eu estava sempre bem, e, cara, sempre engolindo tudo, e explodindo às vezes de raiva, né? Mas sempre engolindo tudo o resto, tristezas, medos, etc. Nunca expressando absolutamente nada. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a me abrir, porque eu creio que é possível que a gente reencarne. Então eu tenho essa crença aí para quem tá ouvindo. Então eu tô falando da minha história, né, gente? Então eu falei, eu realmente pensei em 2016, amigo, lá no Parque do Ibirapuera, eu lembro do dia, velho. Eu tava fazendo um trabalho de respiração lá, mano. Fui lá fazer um trabalho de respiração na virada zen. E aí me veio, cara, preciso começar a me abrir, porque eu vou morrer e eu quero reencarnar numa próxima vida mais leve, com uma infância mais leve, né? Tipo, eu preciso me abrir, porque eu tô carregando muita coisa a vida inteira. E eu comecei a me abrir, cara. Comecei a me abrir em lugares seguros. Tirando a parte de mídia social, né? Que foi uma coisa que eu fiz meio que por desespero mesmo, assim. Eu sentia, de verdade, eu sentia que eu precisava falar dessas coisas no Facebook e no Instagram. E foi muito difícil no começo, porque, cara, no começo eu tinha 1000 pessoas que me seguiam e era todo mundo que me conhece. Você então era muito ali de um jeito super muito... com todo mundo que me conhecia, porque hoje em dia tem 200 mil seguidores na minha página, cara, tipo 99,9% nunca me viu, né, assim, não sabe quem que eu sou, só me acompanha no Instagram. Mas na época, cara, era minha família, meus amigos da facu e da escola, eu lá falando assim, ó, já tive atração por homem e me masturbei, e aí contei um textão lá enfim, né, falando coisas assim, cara, isso eu percebi que eu comecei a ficar sempre mais leve conforme eu ia me abrindo. E aí, assim, amigo, em 9 anos, cara, não sou mais uma pessoa explosiva em relacionamento amoroso. Eu não tenho mais o impulso das explosões em relacionamento amoroso. Isso, pra mim, é uma coisa das mais importantes pra mim. Eu tinha disfunção erétil, não tenho mais. E não é sobre performance, de verdade. Claro. Quando eu falo de sexualidade, é sobre curtir, é sobre prazer, é sobre presença, né? Tipo, eu tinha muita ansiedade. Esse ano, Caio, com 46 anos, esse ano
que eu comecei, que virou alguma chavezinha, mano, nas relações, na hora das relações íntimas mesmo. Eu percebi com uma mulher que eu tive uma breve relação esse ano. Cara, foi a primeira vez que eu falei, cara, eu tô muito relaxado e eu nunca tinha vivido isso. Agora, com 46 anos, eu falei, a minha vida inteira, até sei lá, 2 meses atrás, todas as minhas relações ainda tinha um pouco de medo, de broxar, né, de alguma coisa, uma ansiedade. E eu consegui realmente mudar isso pela medicina da vulnerabilidade, cara, assim, de começar a me abrir. Por exemplo, vou dar o exemplo, eu não tinha muita questão com broxar, só vou dar um exemplo. Eu tinha mais a questão de ejaculação precoce. Mas o medo de broxar me acompanhava, assim. Teve algum dia que eu dei uma broxada e aí deu vergonha, né? Tipo, aquele sentimento de vergonha, culpa, medo, o que a menina tá achando, o que a mulher tá achando. Eu fui lá e me abri pra ela. Falei tudo que eu tava sentindo. Cara, isso aí, cara, é uma virada de chave, assim, porque na hora que você fala, na hora que eu falei, até eu falar, eu tava num looping de sentimento e pensamento. Caramba, o que ela tá pensando e sentindo medo, angústia, tipo, a ansiedade, e pensando, esse loop. Na hora que eu falo desse lugar vulnerável, você mais ou menos que quebra. Você tira, assim, um negócio de dentro de você, mano, e aí você vai pra presença, que não dá pra ter presença se você tá preso no looping da mente. O que a mina tá achando, o que ela tá pensando, não sei o quê. Pô, cara, já tive viradas de chave maravilhosas, assim, amigos. Assim, eu tô falando de sexualidade, mas, como eu falei em relacionamento amoroso, que eu era muito explosivo, eu tinha medo de mim. Então, de não sentir mais isso que eu não me relaciono hoje afetivamente, já fala, caramba, assim, funcionou. Eu consegui o que eu queria, não tô perfeito, tem um monte de questão ainda, tenho carências, tenho questões comuns dos seres humanos. Eu acho que o que eu mudei mais é realmente de me tornar uma pessoa aberta. E, Fábio, você sente que isso foi uma construção familiar, foi uma construção comunitária, foi tudo? Quando você, onde você começou a perceber isso, né? De onde No vem? meu caso, No seu caso. amigo, obrigado por essa pergunta. Eu lembrei de um momento tão importante da minha vida, Caio. Em 2014, eu tinha saído do mundo corporativo, como eu falei, eu fui morar em Piracanga, que é Michael Villa, na Bahia, espiritualista. E eu fui lá porque eu queria fazer um retiro que tinha lá, acho que não tem mais, que era um retiro na época de 14 dias, silêncio, 14 dias sem comer e 4 dias sem beber água. Uma coisa super intensa, assim, né? Uma coisa de limpeza muito forte. E foi nesse processo, cara, que eles estimulavam lá a gente a escrever tudo que acontecia com a gente. Fome, sede, processos emocionais. Eu estava escrevendo num caderno, cara, me veio de escrever a minha infância. Tipo, eu já lembrava da minha infância, do como tinha sido a minha construção, e até então, esse dia foi uma virada de chave, cara, tipo. Ai, caramba, que bom lembrar disso, cara, porque até então eu só tinha a referência da minha própria infância, e tipo, pra mim era normal o que eu tinha vivido com meu pai, né, na história do Engole o Choro. E aí eu escrevi lá num caderninho o que me veio assim da minha infância. E aí, nesse retiro, que eram 14 dias de silêncio, tinha um momento do dia que o grupo inteiro se reunia com lá o cara que estava liderando o retiro e a gente podia fazer uma partilha. E a gente estava lá numas 15 pessoas. E aí eu contei a minha história de infância, assim, com meu pai. Estou até um pouco emocionado agora, vai ser difícil de continuar, talvez. Não tem problema. Ai, mas eu percebi depois que eu terminei de contar, que foi muito difícil falar ali, que na hora que eu fiquei olhando para baixo, assim, contando no caderninho, e na hora que eu terminei, levantei, eu via que as pessoas estavam muito emocionadas, assim. E ali eu pensei, cara, a minha infância não foi normal. E foi a história do Engole o Choro, mas assim, é que meu pai ele fez de uma forma muito violenta emocionalmente, assim, para uma criança de 3 ou 4 anos, assim, então, tipo, isso me marca até hoje. E de alguma forma eu fico feliz aqui de estar chorando, porque eu voltei a chorar o ano passado, amigo. Eu fiquei 30 anos, assim, dos 15 até o ano passado, com 45, eu acho que eu não chorei 5 vezes, se pá 10 vezes. Eu perdi 2 avós, perdi um avô. E o que era pior para mim desse passado não era o não chorar, na verdade, era só o resultado. Eu nem sentia as coisas. De tão dissociado que eu fiquei das minhas próprias emoções pela história que foi com meu pai do Engole o Choro, muito violento, muito duro, muito tortura, assim, coisas muito fortes, assim. E ali foi a primeira
vez, era 2014 ou 2015. Eu fiz 2 vezes esse retiro de jejum, 3 vezes, na verdade. Eu acho que foi de 2015, mas foi num desses retiros aí. Ali foi a primeira vez, mas ainda não tinha entendido muito a história da masculinidade. Eu só falei, caramba, me ferrei na infância, mas não tinha me caído a ficha inteira. Aí foi 2016, num retiro de silêncio pequeno, de 3 dias, do Prembaba, que era um cara que estava bem próximo na época, assim, energeticamente, não fisicamente. Eu fui no retiro dele, e, cara, quando acabou o retiro dele de 3 dias de silêncio, eu falei pra minha namorada da época, eu vou trabalhar com homens pro resto da minha vida, não sei o que vai ser, mas eu sei que tem uma palavra que fica aqui, que é vulnerabilidade, vulnerabilidade, e ali começou meu trabalho. Cara, isso é muito forte e muito interessante, Fábio, porque me vem várias coisas à cabeça, mas a primeira coisa que me vem à cabeça, e eu falo isso bastante nas minhas aulas, é como às vezes a gente tem que contar realmente com a sorte. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Sorte, acaso, caminho de vida, destino, tudo a mesma coisa, tá? Que eu quero trazer nesse sentido, mas é na ideia de talvez se você nunca tivesse tido a oportunidade, né, e oportunidade nos mais amplos sentidos dessa palavra, né, oportunidade financeira, oportunidade de acesso, talvez você nunca tivesse feito esse primeiro curso de respiração, que não tivesse te levado a um curso a essa oportunidade de silêncio, a essa vulnerabilização, e talvez você ainda seria aquele cara, né? E como às vezes o acesso a esse tipo de investigação, a esse tipo de autoestudo, né, que o yoga propõe, mas não precisa ser a partir do yoga. As próprias religiões podem trazer isso quando bem guiadas, né, quando não muito institucionalizadas e capitalistas, né, mas quando você tem movimentos espirituais com auxílio, com guiança, com um caminho prescrito, como isso realmente pode mudar a vida das pessoas, porque senão a gente segue, né? Sem perceber muito, a vida vai seguindo. Você falou algumas coisas que eu me identifico um bocado, né? Eu também tenho uma infância, uma infanto-juvenilidade, nem sei como é que fala isso, mas eu quando era um adolescente, pré-adolescente, eu também tenho lá os meus traumas que vêm do machismo, né? A gente já conversou sobre isso, inclusive. A forma como eu perdi a virgindade foi muito traumática para mim. Foi uma coisa muito violenta também que, assim como você, né, eu só fui perceber depois, porque na hora que aconteceu comigo eu nem sabia, né? Mas até vou contar aqui brevemente, né, para a gente se vulnerabilizar, deixar aqui bem claro, porque tem alguns homens já aqui para a gente entender que, na verdade, a gente passa por coisas muito parecidas, né? Sem saber como essas coisas vão se construindo. Então, eu cresci num bairro ali no Rio de Janeiro é, muito machista, muito violento, muito aquela coisa de o homem que mete porrada, o homem que transa, o homem que é o machão, que faz tudo. Eu era o mais jovem da turma dos meus amigos, né? E um dia eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 18, né? Meu irmão é 4 anos mais velho do que eu. A gente tava vivendo um monte de coisa, né? Eles tinham me apresentado a primeira vez que eu tinha fumado maconha, umas coisas assim. Eu era o jovem da galera que eles botavam para fazer coisas, né? E eu me senti o máximo com isso, porque eu vi os meninos mais velhos, amigos do meu irmão, pessoas que eu admirava, né? Onde eu queria chegar dentro do meu imaginário. E eles falavam, vamos ajudar o Caio, né? Porque todos eles tinham perdido virgindade naquela ideia com profissionais do sexo, que às vezes o pai levava, às vezes os amigos levavam, e eles achavam que assim que era o certo, né? E de maneira nenhuma eu acho que foi por um motivo na cabeça deles ruim, foi querendo fazer uma coisa como eles achavam que era o processo. Me levaram para perder a virgindade com uma profissional, mas foi da seguinte forma: eles contrataram uma profissional do jornal, né? Aquela coisa que na nossa época, antigamente, né? Imagina, 34, não, 24 anos atrás, não tinha rede social, não tinha essas coisas, né? E aí eles chamaram uma profissional de jornal. Eles foram todos para casa do meu pai na época, que era uma casa que eles conseguiam ficar meio que escondidos, assim, vendo o que estava acontecendo dentro da casa, mas quem estava dentro da casa não via que estava fora. Então foram, sei lá, uns 10 amigos meus, todos mais velhos, e ficaram lá dentro dessa varanda, que eu não conseguia ver, mas eles me viam. E eu cheguei lá com essa pessoa, né, que foi contratada para isso.
Aí eles me deram um baseado de maconha. Eu, com 14 anos, deve ter sido a segunda ou terceira vez que eu fumei na vida, esse dia. Então eu fiquei muito louco, assim, não entendi nada. Chegou essa pessoa. E eu era um menino, né? Hoje em dia eu consigo ver com muita clareza. Eu vejo um menino de 14 anos, eu vejo quanto é um menino mesmo, né? Vulnerável, né? Tipo, inseguro, não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. E eu fiquei com muito medo. Eu lembro, inclusive, Fábio, que nesse momento em que essa mulher chegou para mim e falou: E aí, o que a gente faz? Vamos começar? Ela falou literalmente isso: Vamos começar? Eu me senti criança, sabe? Eu que queria me colocar como adulto, como o adolescente, o moleque mais velho que está ali fazendo parte da galera dos 18 anos, eu me senti uma criança. E eu não sabia o que fazer. E eu fiquei com muito medo. Com muito medo, com muita insegurança. Aí ela me levou pro quarto e eu, obviamente, brochei, né? E foi muito traumático a forma como tudo aconteceu ali, porque eu sabia que eles estavam me olhando, eu sabia que eles estavam, tipo, bebendo cerveja, meio que vendo ali o que aconteceu. Eu fiquei péssimo, 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 foi muito traumático. E aí eu saí. Quando eu saí, eu falei: para. Teve uma hora que eu pedi para parar. Saí, fui lá na varanda onde eu sabia que esses meus amigos estavam e falei para eles: eu não consegui. E a única coisa que os meus amigos me falaram foi: um deles, a gente chamava ele de Padeiro, inclusive, então não posso falar aqui porque não é o nome, mas o apelido dele. A única coisa que me falaram, e o meu irmão estava junto na época, eu sei que o meu irmão a gente já conversou muito depois disso, mas a única coisa que me falaram foi: o Padeiro, ele falou: deixa comigo que já tá pago. E ele foi lá. Ele saiu na minha frente, todo mundo ficou lá, tipo, cagaram para mim, ninguém me perguntou se eu estava bem, o que tinha acontecido, se eu queria conversar, nada. Não por culpa deles, porque eles não tinham essa habilidade, eles não tinham esse letramento ainda também, né? Eles também foram criados num ambiente muito duro. E aí eu fiquei assistindo esse meu amigo transando com essa profissional, enquanto eu tinha acabado de estar lá onde ele estava, e os meus amigos todos cagando para mim completamente. A partir daí, todas as minhas próximas relações eu brochei. Todas. Né? As próximas vezes que eu ia encontrar com mulher, eu brochava. E eu comecei a questionar a minha sexualidade, né? A minha identidade de gênero, como é que eu me entendia, qual era a minha preferência sexual, na verdade, não a minha identidade de gênero, eu me entendia como homem, mas a minha preferência sexual ficou bagunçada ali, porque eu pensei: cara, se eu brocho sempre que eu vou ter uma relação com mulheres, que é com quem eu acho que eu me interesso sexualmente, talvez eu me interesse, na verdade, por homens. E eu tinha essa questão, que a gente também já conversou, né? Que eu falava: cara, porque eu acho homens bonitos. Tem um monte de homem aí que eu acho bonito. Eu acho que falo: caraca, o cara é bonito, o cara tem um corpão, o cara é interessante, né? Eu pensava isso dentro de mim. Só que dentro dos meus amigos, se eu falasse isso, era: olha lá, viadinho, pá, né? Era um negócio que para mim parecia errado. Para mim parecia que era só eu, né? E como não existia esse espaço de conversa, eu comecei a ficar muito acuado. Enfim, questionei as minhas preferências sexuais. Mas até que, conforme eu ia me envolvendo com meninas, nessa época eu já devia ter, sei lá, uns 18 anos, uns 20 anos, já tinham passado aí uns 6, 8 anos, eu comecei, de tanto que eu brochava, eu comecei a falar isso antes. Então, essa história que eu estou contando aqui, eu chegava para as meninas, conversava, e naquele flerte, naquela troca de ideia, eu já contava isso. E quando eu contava isso, vem exatamente o que você falou. Vinha uma leveza que a forma como a gente ia para a cama, a forma como a gente ia para o quarto, era outra. E eu comecei a. Eu falava assim: eu. Pode ser que não aconteça, tá? Porque talvez eu não consiga, porque eu tenho esse trauma. E quando eu comecei a me abrir dessa forma, começou a acontecer sempre. Porque existia uma leveza. Eu parei de brochar e eu comecei a ter uma forma de troca muito honesta com as mulheres, e foram as mulheres que me falaram: Caio, isso que você viveu foi uma violência. Não uma violência porque os meus amigos eram maus comigo, eles queriam me violentar, mas Super. mas foi uma violência. E quando eu assumi, eu falei: caraca, pode crer, eu tenho um trauma que eu não sabia nem se eu podia colocar isso nesse lugar, eu não sabia bem o que era trauma. Na minha época,
não por também maldade das pessoas que estavam acima de mim, meus pais, né, por exemplo, tinham aquela ideia, imagina, 20 anos atrás, 25 anos atrás, de não, psicólogo é para quem tem doença, não é para você, né? Eu ouvi isso algumas vezes e eu não tinha essa ideia de que eu podia ter tido um trauma, que isso estava influenciando a minha vida 10 anos depois, né? E a partir desse contato mais aberto, dessa oportunidade que eu tive de conversar com mulheres e ver que eu tinha sido violentado e que eu sofria de um trauma, isso mudou a minha vida e a partir daí eu comecei a fazer uma busca muito parecida com a sua de eu preciso ouvir e conversar com outros homens, né? E aí eu cheguei a participar, como eu te falei, por um tempo do podcast do Memo, né? Eu participei uma vez de um outro grupo chamado Meandros, em que eram homens discutindo sobre masculinidade. E isso começou a mudar a minha vida completamente, a ponto de eu começar a realmente ver que em volta de mim, todos os meus amigos sofrem disso também. Eles não percebem que sofrem, eles Isso. acham que eles são isso, mas eu vejo o quanto eles sofrem, né? A ponto de... E você falou uma coisa muito importante, Fábio, que o momento em que, quando você relaxou, você sentiu prazer de outro jeito. E teve uma hora, e também depois de eu ter entrado já no mundo do yoga, de eu ter entrado mais em contato com o meu corpo, com a sensibilidade do meu corpo, hoje em dia eu sinto prazer e orgasmo num nível que eu tenho convicção que a maioria dos meus amigos não sente. Porque nunca teve a oportunidade, a sorte, e olha como é que é doido, né? A sorte, no meu caso, porque eu passei por um tipo de violência, eu tive a oportunidade de me estudar de outro jeito, de perceber uma sensibilidade minha muito diferente que eles não tiveram. Talvez eles não tiveram o trauma que eu tive, mas eu sei que muitos deles não sentem prazer como eu sinto. E isso é muito doido, assim, né? Eu queria entender o quanto que você vê isso na sua prática e nas suas trocas com outros homens. O quanto que isso é comum ou o quanto que isso é acaso. Qual parte A especificamente você quer parte de saber que de tem homens que crescem prejudicados por isso e que percebem isso. Digo assim, você conversa, você tem dois trabalhos, né, com adultos e com jovens, né? Eu queria que você me dissesse um pouco, a partir da sua experiência, como que você sente que esses jovens percebem isso e quanto que os homens, conforme eles vão se abrindo, eles vão percebendo, caramba, eu sofri e meus amigos sofreram e as pessoas sofreram. Quando que os homens percebem isso? Caio, assim, de uma forma geral, amigo, eu tenho a sensação que a gente ainda está aprendendo pelas Uhum. dores. Então, quando alguém me pergunta, eu recebo muita mensagem de mulher assim, ah, como é que eu faço para o meu marido aceitar que ele precisa fazer Pode crer. terapia? Eu falo assim, se ele não aceitar, sim, você vai ter que tomar a decisão se você quer continuar com ele assim ou não. Mas para mim, a pessoa que não vou falar quem é, mas uma pessoa muito próxima de mim, que está com 70 anos e não mudou nada. Uhum. Nunca fez uma terapia e viveu em estado de negação. Nunca assumiu a responsabilidade pelos próprios BOs. Sim. Então é uma pessoa que está igual quando tinha 40, véio. Não fez nada. Então, para mim, o que eu recomendo, né, para essas mulheres? Tem que tentar fazer o cara perceber o quanto que o machismo é ruim para ele. Pode crer. É isso que eu busco fazer, né, dentro de, enfim, eu faço conteúdos diferentes, assim, né, mas eu tenho uma intenção, porque eu creio que o meu despertar, ele veio pelas minhas dores, Uhum. porque eu olhava para mim explosivo e falava, pô, tipo, não é normal, cara, não, né, não é, será que você é assim a vida inteira? Uma hora começou a cair essas fichas, tipo, eu não era explosivo, então eu não nasci explosivo, né? Se eu não nasci, eu comecei a ter essas reflexões, mas eu acredito, amigo, que de uma forma geral, complementando tudo que você falou, a questão quando você fala de sentir mais prazer, eu acho que a gente pode falar só do verbo sentir, Pode crer. Pode crer. porque é uma coisa que veio para mim, óbvio. Eu também, assim, tá? Eu sinto muito mais tempo de prazer hoje numa relação íntima e não só no orgasmo como era mais ou menos antes. Uhum. Mas uma ficha que me caiu, né, cara? Tipo, o verbo sentir, ele é um só. Então, na mesma proporção que a gente vai reprimindo para querer não sentir tristeza, vulnerabilidade, medo, fraqueza, solidão e coisas que a gente entende como frágeis, que a gente
né, aprendeu que não é coisa, que não são coisas de homens, a gente também reprime a possibilidade de sentir prazer, alegria, paz, etc. E é por isso, eu tenho certeza, cara. Pode até ter alguma questão biológica, eu não acredito que exista, mas para mim a história de homens serem mais racionais é uma forma inconsciente que a gente utiliza de ficar preso no cabeção para não conectar com o corpo, porque é o corpo que sente. Total. A mente pensa, o corpo sente, cara. Os homens são mais racionais, é fruto de uma construção para a gente não sentir, porque a gente aprendeu que sentir não é coisa de homem. Total. E aí, para finalizar, né, uma coisa que eu falo, tipo, que conecta com tudo isso, que nessa construção a gente aprende que tem coisa que faz que eu posso ser mais homem, mas tem coisa que eu posso ser menos homem. E é sobre ser humano. Não é sobre ser mais homem, nem sobre menos homem. É se a gente consegue ser de novo humano. Porque o ser humano sente. Então, cara, quando eu faço uma live e não choro um pouco, como aconteceu hoje, eu celebro, cara. Porque, tipo, ano passado realmente eu chorei bastante, assim, mas 2021, mano, eu lembro, assim, eu tive uma catarse de choro um dia na pandemia, assim, tava com vários problemas, sozinho, eu tive uma catarse, cara, no meio da rua, andando em São Paulo, sentei no chão, comecei a chorar, assim, e aí foi muito difícil, né, porque ainda muito forte o gatilho do engole o choro, então no começo muito difícil, e aí, cara, um mix de muitos sentimentos, primeiro tristeza, raiva, não sei o quê, e depois um alívio enorme. E aí me veio esse dia, cara, tipo, a minha sensação da vida que eu tinha antes, de não conseguir sentir nada, era uma vida meio tipo de zumbi, no sentido de perder a humanidade. Sim. Porque, cara, o que eu tenho sentido cada vez mais, esse processo de sentir mais, é esse resgate de ser humano. Por que, né, pra gente poder viver numa sociedade mais empática, a gente tem que sentir empatia. Se a gente não sente, não tem, cara, não adianta pensar. Adianta, até é bom pensar em empatia, pensar em amor, mas eu quero sentir essas coisas, cara. Ficar pensando em... Enfim, né, cara? Você falou uma coisa que você falou, as mulheres têm que mostrar para o homem como o machismo é ruim para eles mesmos. E eu queria te fazer essa pergunta, que eu sei que talvez não seja fácil de responder, mas... É claro que você não vai conseguir enumerar tudo, mas aonde que o machismo é ruim para o homem? Cara, para mim é especialmente, né, nesse ponto, cara. Para mim a parte mais importante da construção é que a gente perde a capacidade de sentir. E aí me veio uma frase também quando eu estava escrevendo um texto há muitos anos, né, uma vida sem sentir é uma vida sem sentido. Tipo, a vida tá passando, né? Tipo, essa experiência nesse corpo, com essa mente, com esse nome, com essa história, é só essa, com esses filhos, pais, mães, e é só essa. E para mim é uma vida muito superficial, né? A relação de amizade entre homens, para mim é muito superficial, de uma forma geral. Não pode ter afeto, não pode contar os perrengues emocionais, porque não pode, né? É uma coisa muito mental. É uma broderagem que, né, tem uma proteção, né, tem coisas ali que até acho que são ruins de alguma forma, essas proteções, né, entre homens, eu acho que são ruins, mas as amizades são muito superficiais, cara. Tem um grupo de WhatsApp, cara, eu fiz GV, Administração de Empresas, na maior faculdade. Você entra no grupo de WhatsApp, ela faz 25 anos, velho. Os caras ficam lá brigando por causa de política. Os 25 anos, cara, que eu me formei, é a mesma coisa, tipo... E aí pararam de botar pornografia porque uma vez eu ameacei lá. Falei que eu ia avisar a mulher dos caras que estavam mandando pornografia e que eu ia chamar a polícia. E aí pararam. Os caras perderam a amizade comigo. Acho que eu não mandei bem na comunicação, mas eu não me arrependo. Eu prefiro errar nessas horas, especialmente nesse contexto, do que não me posicionar. Mas, tipo, cara, e a forma... Eu vou falar por mim, cara. Eu, há 25 anos atrás, estou falando da relação homens com homens, mas como um homem hétero, eu olhava para as mulheres de uma forma extremamente violenta, amigo. Meu olhar era violento. E eu falo isso, inclusive, em 2016, eu já estava há 12 anos formado na faculdade. E uma mulher que estudou comigo na faculdade, mano, eu nunca encostei fisicamente nem para cumprimentá-la, porque a gente era de turmas e anos diferentes, mas era a mulher que eu mais sentia atração. E aí, em 2016, quando eu comecei a escrever desses assuntos no meu Facebook, que eu contei, a gente, acho que ainda está conectado no Facebook, ela mandou uma mensagem no Facebook, no inbox para mim, falando basicamente, obrigado pelo que você está escrevendo, muito importante, muito legal tuas reflexões, eu queria que você soubesse que lá atrás, há 15 anos atrás quase, na época da faculdade,
eu me senti abusada sexualmente por você, pela forma que você olhava para mim. E eu realmente, eu nunca encostei fisicamente, cara, e realmente eu olhava para ela de um jeito muito misógino, muito sexista, muito genitalizado, um olhar muito descarado, muito tipo, eu nem gosto de lembrar muito assim, cara, mas tipo, então como é que faz para quem olha para as mulheres de uma forma tão objetificada ou sexualizada, misógina, também não tem como ter uma relação de afeto, cara, porque não dá para ter afeto por coisa, né? É apego, você pode ter apego por coisa, não afeto. Afeto Exato. por coisa, afeto é difícil. Apego sim, mas pô, afeto, então, por isso tem tanta violência. E para mim, só para fechar, amiga, o meu estudo, né, dentro dessa visão de que, enfim, tem um lado que a gente convenciona chamar de feminino, que os homens têm que reprimir dentro de nós, por causa de virilidade, etc. Inconscientemente, de uma forma geral, homens sentem raiva desse lado, porque colocam em xeque a virilidade, a masculinidade, e projetam essa raiva no feminino que a gente vê fora, que são as mulheres e os homens da comunidade LGBT. Para Sim. mim, essa é a raiz, cara. Tipo, realmente, eu deixei de ser uma pessoa violenta em relacionamento amoroso, e nesses 9 anos, o que eu fiz foi só trabalho nesse intuito, de abertura emocional, de vulnerabilidade em grupo, eu na minha vida pessoal, mas também nos meus grupos, né? Tem muito disso também, nos meus trabalhos. Isso me revolucionou, cara. Tipo, Cara, teve uma vez que eu vi. Você sabe quem é Rita Von Hunt? super, super. Né? Gigante, amo o trabalho dela, do Chico também, né? E uma vez eu vi ela falando, ela estava fazendo uma entrevista com a Fernanda Lima, e estava falando justamente da origem desse arquétipo de homem que a gente tem aqui no Brasil, na América, de maneira geral. E ela estava falando como é diferente, por exemplo, da construção de homem na Europa. E é muito interessante o porquê que ela traz isso. Ela diz: imagina 500 anos atrás, 600 anos atrás, na Europa, na França, em Portugal, na Espanha, sei lá, o que, que era o homem de poder? O homem de poder era um homem que usava meia calça, usava peruca, tocava piano, lia poesia. Que eram os reis, os condes, aquela coisa da aristocracia, né? Quem era o homem valorizado no Brasil, brasileiro? Era o cara da peixeira, que cuidava dos escravizados para proteger as posses do patrão, que era o homem de fora. Então era aquele cara com a calça rasgada, com a peixeira, que cuspia no chão e que falava grosso, que dava medo. A gente aqui no Brasil herdou esse padrão. A gente herdou um padrão de masculinidade, de visão do que é o homem que eu quero que seja o chefe da minha família, a partir de um lugar colonizado violento. Porque o homem tinha que ser aquele cara violento, másculo desse nosso olhar, né? Viril, da peixeira, que não tem medo, que não importa, que dorme em qualquer lugar, que come em qualquer lugar, e que faz qualquer coisa, que não sente nada, porque ele tem que matar os outros, literalmente. Né? E a gente cresceu com esse arquétipo. Então a gente vê, e eu vejo isso até hoje, né, nos meus amigos, como coisa de homem é uma coisa bruta. Né? E que, por exemplo, na Europa, e eu não estou falando que a Europa é melhor de maneira nenhuma, só estou querendo mostrar como as construções de masculinidade são muito diferentes dependendo de onde você nasceu. Né? Então, por exemplo, por que, que na Europa a gente vê que valoriza-se mais a poesia, valoriza-se mais a arte? Por exemplo, eu estudei em um colégio alemão a vida inteira. Né? Então, eu via que dentro do meu colégio, a parte alemã do meu colégio mesmo, valorizava muito o estudo das artes, o estudo de música, o estudo de interação entre as pessoas, os esportes, não como uma coisa que o homem joga futebol e a mulher joga vôlei e handball. Era tipo assim, a gente explorava de maneira muito mais diversa outras formas de interação, que é muito diferente de como a gente vê no Brasil, que o homem tem que fazer engenharia, direito ou medicina, porque ele tem que ser rico, porque ele tem que sustentar a família, não importa o quanto ele é violento, e quanto mais violento, mais homem ele é. Então é uma coisa de uma construção colonial até, que a gente herda aqui enquanto padrão de masculinidade. E o quanto que isso precisa ser revisto, né? Super, amigo.
super legal a tua fala, eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente, enquanto Brasil, né, desde que os portugueses chegaram aqui, foi violência e estupro, né, amigo, desde o começo, né? Primeiro com os índios, depois com as pessoas negras. Então a gente é fruto de violência desde o começo, né, cara? E tudo que você falou, super sentido. Essa caixa do homem, quando a gente pega lá os atributos, cara, é essa coisa que desumaniza, né? Tipo, a gente tem que performar uma coisa que tira a nossa própria humanidade, assim, a nossa capacidade de se conectar emocionalmente, assim. E eu lembrei de uma coisa que eu queria compartilhar, porque conecta com a tua fala, de uma coisa que eu vivi, para inspirar, especialmente se tiverem homens nos ouvindo, vocês vão entender o porquê que eu estou falando dos homens, mas quando eu parei de ver pornografia, Caio, faz 9 anos, né? De lá para cá eu tive algumas recaídas, mas muito poucas, assim. Eu estava num grupo de WhatsApp, isso é uma história real. Essa vez eu acertei na comunicação, por isso que eu quero compartilhar, porque foi a primeira vez, estava lá num grupo só com homens, e o padrão lá de falar de futebol, não tinha política, porque era uma galera da espiritualidade, não tinha zoação de futebol, não tinha jogo, um grupinho pequeno, e era um grupo de 10 homens no WhatsApp, todos os caras que eu conheci da espiritualidade, hein? Conheci lá em Piracanga, tal, no rolê aí esses rolês da espiritualidade. E aí um cara do grupo ficava mandando pornô, nude, que rola às vezes nesses grupos de WhatsApp de homem, né? E os outros. E aí, quando eu parei de ver pornografia, cara, eu tive uma epifania. De verdade, assim, não foi um pensamento, mas foi um insight que chegou com um pensamento. Eu falo que foi uma epifania porque eu parei de ter vontade de ver naquele momento. Legal. Faz 9 anos e de lá pra cá eu tive raras vontades, muito pouquíssimas momentos, assim, de recaídas. E aí eu entrei no grupo de WhatsApp, eu vou contar direto o que eu falei lá dentro, porque essa epifania me deu um insight poderoso sobre pornografia há 9 anos. Entrei no grupo de WhatsApp, eu ficava em silêncio, né? O cara mandava pornografia, eu tive esse insight, e aí eu não falava mais nada, eu não interagia, já não abria mais os videozinhos que ele mandava de sexo e tal, mas eu comecei a me incomodar com o meu silêncio. Aí eu percebi que eu tava com medo de falar o que eu tava sentindo. E medo dos caras fazerem bullying comigo e tal. E aí me veio uma irritação. Falei, cara, se eles forem meus amigos, não vai mudar nada. Eu não vou agredir ninguém, né? Eu fui pra fazer a CNV mesmo. Não vai mudar nada. Entrei no grupo e falei, manos, eu vou sair do grupo. Tive um insight aí com pornografia, de que é a manifestação maior da mulher como um nada. A mulher não tem vez, não tem voz. Por isso que alimenta a cultura do estupro, que a mulher finge que gosta. E eu tenho disfunção erétil, tenho ejaculação precoce. Percebi que, eu fui para um lugar muito vulnerável, muito verdadeiro. E aí falei no final, eu amo todos vocês, não é nada pessoal. Quem quiser falar comigo é só me chamar no particular. Mandei a mensagem e saí. Tinha 10 homens, mano. Não esperei ninguém responder. Deu 5 minutos, velho. Um dos caras que ficava batendo palma lá quando o outro mandava pornografia, depois de 5 minutos ele me chamou no particular e falou, Fabito, tô triste que você saiu do grupo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu penso igual você e não tive coragem de falar antes. Juro por Deus, cara. Isso é uma coisa que me emociona também, assim, de lembrar, porque aí ele falou, mano, ele falou, mais, te juro, velho, metade dos caras lá do grupo, todo mundo ficava batendo palma. Depois que eu mandei a mensagem sair, metade respondeu no grupo. Concordo com o Fabito, vamos parar de ter pornografia e nude aqui. Ou seja, tem muito homem que tem medo, velho, que já se ligou também, né? Só que tem medo, cara, e tem que... É um convite, assim, pra gente se posicionar mais, cara. Porque se for amigo de verdade, você não agredir ninguém, cara. Se não, nesse dia, eu falei, eu vou mandar mensagem, porque eu falei, se for amigo, não vai mudar nada. E se não for, eu quero saber se não é. Aí já desencano. Uhum. Então eu fui nesse clima, mas eu fui nesse lugar absolutamente gentil. Eu não falei em nenhum momento do cara que mandava pornô, porque seria até hipocrisia. Talvez eu já tenha feito isso. Eu não sei se eu já... Pode ser que eu já tenha feito, eu não lembro mesmo. Pode ser que eu já tenha feito, mas eu consumi muita pornografia. Sei lá, vai ser hipocrisia apontar o dedo, e apontar o dedo nunca resolve, amigo, pra mim. Uhum. É aquela história que eu aprendi no primeiro curso de respiração que eu fiz há 16 anos. É um dedo pra frente e 3 pra trás. Uhum. Né, pra simbolizar o que eu tô falando. E ali, cara, enfim, aí finalizando essa história, metade dos homens se posicionou lá dentro, parou de ter pornografia e o grupo morreu. Cara, isso é tão interessante. Eu tô aqui, né? Eu já vi que tem alguns amigos meus. Eu não faço hoje mais grupo de nenhum
Eu não faço mais parte de nenhum grupo de amigos, assim, né? Nenhum mesmo. Eu só tenho um grupo com meu pai e com meu irmão, um grupo com a minha mãe e com meu padrasto, acabou, né? E grupos de trabalho. E justamente porque várias vezes eu saía dos grupos assim, porque eu comecei a me incomodar. Eu, eu não acho que eu cheguei a entrar nesse tipo de embate, de falar, olha, não acho isso correto. Eu sempre falava, galera, vou sair e tal, né? Aí, então, o Ramiro tá aqui, falando, volta, Caio, por exemplo, um desses meus amigos, né? Que eu já vi outros entrando aqui, eu não duvido nada que o Ramiro, por exemplo, tenha falado, e o Caio tá lá falando de masculinidade, daquelas coisas no Instagram, vamos ver. E eu vi outros entrando aqui, eu acho que eles provavelmente estão lá me zoando lá. Enfim. Manda, E manda a live lá depois, Ramiro. Manda a live lá isso, depois, Ramiro, manda no lá grupo. no grupo. Exatamente. E isso eu acho muito interessante por duas coisas. Uma delas é, porque hoje em dia tem um outro grupo, né? Tem um amigo meu que eles fizeram como é que é? Um emoji, uma figurinha daquelas que escrito Caio não aprova essa mensagem. Então eles mandam as coisas deles assim, sabe? As coisas de putaria ou de misoginia, que eles mandam nesse grupo de homem que sempre mandam, e alguém sempre vai e bota Caio não aprova essa mensagem. E eu acho isso interessante, Fábio, disso tudo que você está falando, porque eu realmente entendo isso como uma construção, como um processo. E é um processo de consciência e de coerência. Tem muitas coisas que a gente consegue ter consciência, mas ainda não consegue ter a coerência com isso. E tá tudo bem. Tá Super. muito tudo bem, porque eu, por exemplo, vou dar exemplo de outra coisa, tá? Então, por exemplo, alimentação, que é uma coisa que me pega muito. Eu, hoje em dia, consigo ter a coerência de eu tenho consciência de que a indústria animal dos alimentos não é saudável, não é muito boa. Eu tenho consciência disso e eu consigo ser coerente com não vou comer nada de origem animal, porque eu sei que isso é violento. Eu também tenho consciência de que doce faz mal, mas eu ainda não consegui ter a coerência de não comer doce. E tá tudo bem mesmo, porque eu acho que o processo de você sair da consciência e ir para a coerência é um processo. E que a gente tem que honrar isso e não é difícil isso que eu vou falar, mas é delicado cobrar de alguém que ainda não consegue ter coerência que ela tenha. Eu tenho que facilitar o processo de aquisição de coerência e não cobrar também muitas vezes de maneira violenta para que ele saia disso. E isso é delicado porque ao mesmo tempo eu sei que tem muitas mulheres, pessoas com outras identidades de gênero que sofrem com essa não coerência dos homens, sofrem. Então existe uma urgência, existe uma pressa, tem que ser cobrado. Mas, ao mesmo tempo, para eu que estudo o funcionamento da mente pela perspectiva do yoga, eu vejo que, às vezes, cobrar de maneira violenta, quem ganha é a violência, não é nenhum nem outro. Né? E essa mudança de chave de um lugar consciente para um lugar coerente, e coerência, eu digo, ação baseada na consciência, leva tempo. Precisa de inspiração, precisa de exemplo, precisa de força de falar, brother, tenta aí e qualquer coisa eu tô contigo. Se você errar, tá tudo bem, né? Como às vezes a gente também cobra de outros homens que eles façam uma mudança brusca que não é verdadeira, né? Daí a importância, e eu bato nessa tecla mais uma vez, de trabalhos como o seu, Fábio, que você, para mim, é um grande personagem da abertura para esse tipo de papo, de maneira mais ampla, de maneira mais aberta. E aí eu queria já começar a abrir, a gente já está chegando aqui numa hora de live, né? Como que você trabalha isso nos seus grupos? Eu quero te dar espaço depois para você falar dos tipos de trabalho que você faz. Então, já entrando nesse lugar, como que são os trabalhos que você faz? Você faz trabalhos em grupo? Você faz trabalhos individuais? A gente já falou que você tem trabalhos com jovens e com adultos. Como é que são esses processos? Eu tenho um programa hoje, obrigado, Caio. Eu tenho um programa hoje para adolescentes, atualmente de 10 a 15 anos. Começou alguns meses atrás e agora em abril está começando para homens adultos. Eu faço esse trabalho para adolescentes, eu comecei há 2 anos, o de homens adultos eu comecei há 9, agora nesse formato online, os dois são online, na verdade. Eles são parecidos, embora no trabalho com adultos a gente tem muito mais ferramentas que a gente pode usar, que não no trabalho com os meninos,
pré e adolescentes. A ideia, assim, na prática, a gente leva um pouquinho para os meninos, um pouquinho de meditação, mindfulness, alguma coisa para trazer mais consciência, especialmente corporal mesmo, né, para a reconexão com o corpo. E a gente leva temas diferentes, onde a gente faz uma exposição, né, os adultos fazem alguma exposição, por exemplo, como lidar com a raiva, ou sobre pornografia, ou qualquer tema relacionado à saúde mental, emocional, sexualidade e relacional. A gente vai para um lugar de compartilhar a nossa experiência, o que nos ajudou, quais foram os nossos perrengues, especialmente, e a gente oferece um lugar onde os homens podem ser de verdade. Os meninos, né? Tipo, não tem bullying, né? É rede de apoio, pode falar as coisas. Para mim, uma das piores coisas que eu carregava na minha vida, mano, era sempre achar que era só eu. Então eu achava que era só eu, e eram duas coisas. Era achar que era só eu, que era suicida, por exemplo, ou só eu que tinha disfunção erétil, né? Eu já descobri que aí é quase 40% dos homens, segundo os estudos. Mas essa coisa de achar que é só a gente, e ao mesmo tempo de não ter espaço para falar sobre nada. Porque quando eu era adolescente eu não tinha esse espaço, né? E adulto eu comecei há poucos anos. Mas então é um lugar onde a gente fomenta esse lugar da vulnerabilidade também. E aí tem muita ferramenta que a gente usa aí de terapias holísticas, coisas da yoga, coisas dessas terapias, muitas coisas que existem aí hoje, né? Que não sou, eu sou um pedacinho do produto, na verdade. Eu tenho outros terapeutas que eu convidei para serem realmente os terapeutas principais, não sou eu. Legal. Eu sou a pessoa que, né, que a Malba, o filho dela, está participando. Muito legal. Então, assim, cara, é um trabalho muito focado em ajudar os homens a lidarem melhor com as emoções, especialmente, amigo, porque isso na minha vida vem sendo uma revolução há 9 anos nas formas que eu falei, de uma outra relação, cara. Os homens que eu ando hoje, com exceção de um amigo que é antigo, do meu dia a dia, são todos os homens que eu conheci nesse caminho, porque são os homens com quem eu posso ser de verdade. Eu posso chegar para um brother meu e falar que eu não tô bem, que eu sei que o cara não vai me zoar e nem apontar o dedo para mim. Ah, tá se vitimizando, não sei o quê. Pode ser que eu esteja. Uhum. Mas se eu estiver me vitimizando e estiver mal, chorando com alguma coisa, eu quero alguém que me ajude. Né? Eu não quero alguém que me bote mais para baixo. Essas pessoas eu não quero perto de mim, cara. Tipo, eu sou bem seletivo hoje, amigo, assim, na minha intimidade mesmo, assim, para me relacionar. Mas eu nem sei por que eu vim parar nessa fala agora. Não tem problema. A gente estava falando das formas como você trabalha, né? Sim, super. Então esses 2 programas são muito focados na parte emocional e isso impacta muito no relacional, nas relações íntimas, no sentido que a gente conversou, de ter mais presença, de sentir mais prazer, de expansão mesmo, assim. O trabalho vai nesse caminho. Para os adultos, né, para os meninos pré e adolescentes, é um trabalho mais focado na parte emocional. E você tinha falado, né, quando a gente se encontrou no fim de semana passado, que você tem visto os adolescentes reagindo, os pré e adolescentes reagindo de uma forma que vem te encantando muito, né? Qual é a diferença? O que você sente de diferente nos jovens e nos adultos? A coraça emocional, amigo. Eu acho que como os homens mais velhos, eu tô com 46, enfim, né? Como homens mais perto aí da minha geração, quanto mais velho a gente tá, vamos pensar em mim, eu tenho 46. Eu, com 13 anos, era muito mais influenciável do que eu sou hoje. Porra, hoje é difícil mudar minha forma de pensar com 46 anos. Eu mudo. Eu realmente mudo e gosto que eu mudo. Mas é mais difícil. Com 12, 13 anos, cara, a gente é uma esponja pro bem e pro mal. Total. Então eles são muito. Eu sinto que os adolescentes novinhos, de 10, 12, eles são muito mais abertos, tem muito mais abertura para refletir com muito menos preconceito. É muito lindo o trabalho com os meninos, assim, me encanta absurdamente, assim, cara. O dos homens eu também adoro, mas o dos meninos, até porque eu sinto que quanto mais novo a gente começar com essas reflexões, pô, mais potência pra gente transformar o mundo, e diretamente a transformação é pros meninos e pros homens, e indiretamente é pras mulheres com quem eles se relacionam. Se forem héteros com esposas, mas se não com as mães, com as irmãs e com as amigas, e com funcionárias, com chefas, vai transformar. Mas é especialmente pros meninos, assim, só pra fechar isso, por que eu tô falando isso? Porque hoje, para quem não sabe, é um suicídio a cada 50 segundos, mais ou menos, de homem. 80% de suicídios cometidos por homens. E pessoas de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Tudo que eu falei pode pesquisar aí no Google, gente. Quem quiser vai encontrar aí. Então, tipo,
Tem que mudar. E para mim, assim, só para fechar isso, um lugar de cobrança mesmo, assim, para a nossa sociedade mudar, eu acredito, infelizmente, que vai ter que ter muito mais suicídio, infelizmente, que em algum momento as escolas, as empresas realmente comecem a assumir responsabilidade, porque se for deixar para as famílias, não vai resolver. Boa. Aproveitar duas perguntas aqui que apareceram que eu acho elas muito legais para ser talvez o nosso último papo. A gente tem 4 minutinhos aqui. Claro que se quiser estender um pouco mais não tem problema nenhum. Mas a Daisy lá em cima ela falou: por que não tem homens aqui? Se eu for ver o meu público, né, tem 90% mulheres, 87% mulheres. O seu público deve ser por aí também, né? Como 60 e poucos, 60 e poucos por cento de no mulher. meu caso é 80 e poucos por cento de mulheres, né? Ou seja, tem muito poucos homens abertos a esse tipo de trabalho, né? E aí a Paula Carolina falou aqui, ó, em contrapartida, vemos o movimento como o Red Pill crescendo entre os jovens, né? Você vê isso no seu trabalho, Fábio? E aí a minha grande questão que eu quero que você responda, Paula, e traga isso também como que a gente consegue trazer mais homens para isso? Como que tanto as mulheres, que eu acho que é o que tem a maioria aqui, como nós, homens, como é que eu, por exemplo, consigo falar para o Ramiro, que apareceu aí, para ele refletir sobre essas coisas de maneira mais aberta, né? De maneira mais efetiva, eficiente também. Obrigado, mano. O Antônio Carlos Buda acabou de resumir muito bem aí. Homem não admite que precisa de ajuda, porque quem precisa de ajuda está sofrendo. Quem está sofrendo é porque tem alguma dor e dor não é coisa de homem. Gente, o resumo é esse. Por que que os homens, por que que tem muito. Eu vou em retiro espiritual desde 2009, gente. Não parei, continuo indo, graças a Deus. Até antigamente acho que era até mais, mas até hoje, quando eu vou como participante, é 90% mulher, 10% homem. Geralmente é, né, tipo, raras exceções, é muito mais mulher, porque os homens têm essa resistência de aceitar. E muitas vezes eles não percebem, pelo que eu falei antes, porque vira muito mental para fugir do corpo. Total. Então, na prática, como é que faz? Tem que fazer o cara perceber que ele também está sendo afetado pelo machismo. Como que eu faria isso? Eu nunca falaria sobre, ai, você é machista, Sim. você é tóxico, essas coisas. Se falar de machismo com o cara, ele já vai se fechar. Ou de masculinidade tóxica, o cara se fecha. Porque ele sente que ele vai ser atacado, que vai alguém apontar o dedo. Então, para quem tem interesse em ajudar algum homem que está perto de você, seja você uma mulher ou um outro homem, o que eu sinto é, mandem conteúdos, seja da minha página, meu, Papo de Homem, Memo, Prazer Ele, que agora é o Cláudio Serva, que é um querido, o Homem Sem Tabu, tem um monte de página, gente. Mandem conteúdos que mostrem o quanto que o machismo faz mal pro homem. Uhum. Porque, infelizmente, é pelo egoísmo mesmo, gente. Tem que usar o sistema. Tem que hackear o sistema. Não adianta falar que tem um estupro a cada 6 minutos, porque a maioria dos homens, o cara que nunca estuprou vai falar, eu nunca estuprei, não é problema meu. Exato. Exato. Infelizmente, assim é o. Tô generalizando, né, gente? Claro que tem exceção. Inclusive, me considero um pouco de exceção, porque as minhas mudanças vieram muito porque eu era muito explosivo com mulheres. Eu falava, Uhum. cara, não quero ser assim a vida inteira. Esse foi um dos pontos principais, assim, que me fizeram ir atrás de mudança. Mas não sei se eu te respondi tudo, amigo. Não, acho que respondeu sim. Eu acho que, na verdade, tem um monte de mulheres, né, falando isso aqui também. Não, o que a gente tem que fazer é compartilhar papos como esse, compartilhar conteúdos como esse e entender que é um processo, né? Às vezes entender que não é sobre entrar em um embate, sim criar um ambiente acolhedor onde essas conversas podem ser abordadas de maneira leve, razoável, para que essa coraça vá se desfazendo, né? É uma coisa que eu trago muito em relação ao yoga também. Vou botar uma outra analogia, nada a ver, mas que você vai entender. No yoga, muitas vezes a pessoa quer ganhar alongamento na marra. E ela fica lá querendo puxar uma postura, que ela ainda não consegue, né? Então, ao invés de ficar puxando uma postura, aprende a ir soltando o que está preso, né? Porque se eu forço uma coisa que está travada, ela tende a se enrijecer mais, ela tende a se proteger, né? E para o homem se proteger é reforçar a carcaça, essa carapaça bruta, né? Pela forma como a gente cresceu e aprendeu. Então, ao invés da gente ir de encontro na porrada, porque aí você vai reforçar uma carapaça, é tentar ir dissolvendo essa carapaça, né? Com sensibilidade, com amor, com
de uma forma muito acolhedora, o que não é fácil, principalmente para a mulher que às vezes ela está sofrendo o abuso, Claro, né? super. Então é muito delicado. Então os homens eles têm um papel muito importante de criar esse espaço entre nós, né? Entre os homens a gente ter cada vez mais abertura de falar essas coisas. Por isso que eu tento sempre falar de maneira muito aberta, de maneira muito honesta tudo que eu vivi, porque para eu tentar desarmar um pouquinho essa carapaça dos meus amigos e aos pouquinhos a gente tem que fazer isso de forma muito contínua, né? E entendendo que vai levar tempo, né? Foi o que a gente falou, a gente está há 500 anos construindo uma masculinidade, não dá para querer que em um ano ela se dissolva, né? Isso vai levar um tempo, claro que vai levar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir fazendo isso de maneira cuidadosa, né? Concordo absolutamente, amigo. E numa sociedade machista, as pessoas, de uma forma geral, especialmente os homens, ouvem outros homens com muito mais abertura, Sim. né, com muito mais qualidade na escuta, porque quando ouve a mulher, quanto mais machista o cara é, menos ouve a mulher, menos ele vai ouvir uma mulher, né, porque vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, porque vai ver a mulher de uma forma inferiorizada, então, no fundo, não leva a sério. Por isso que é importante que nós, homens, a gente comece. E para mim, o caminho é na gentileza mas, e assertividade, sabe? Misturar as duas coisas. Não precisa mandar ninguém tomar em nenhum lugar, Isso. nada, meu. É simplesmente se posicionar e fala do que você sente, e mas fala seus pensamentos, também suas ideias também, assim. Eu sinto que nós, homens, a gente tem que sair um pouco de uma zona de conforto, de tipo pensar, eu não estuprei, não é problema meu, eu não bato na mulher, não é problema meu, mas, pô, é um problema sistêmico aí que eu acho que a gente tem que se responsabilizar enquanto sociedade mesmo, todo mundo assim. E só para fechar essa fala, para as mulheres, que eu vejo que são a maioria aqui na live também, eu deixei o nome de um De um filme, né? documentário que mudou minha vida, que chama The Mask You Live In. Se você quer, esse é um documentário ótimo para fazer algum namorado, marido, Eu já vi irmão. esse documentário também. Para mim esse documentário foi muito importante na minha vida, assim, muito. Eu vi ele 10 vezes, Caramba. literalmente. E para mim ali ele mostra o quanto que o sistema patriarcal é prejudicial para o homem. É muito bonito para mim esse documentário, então de repente assistir um dia aí, chama o boy aí, o irmão, e assiste junto, que é maravilhoso. Fabinho, para a gente encerrar, como é que a galera que te acha, como é que a galera pode ir atrás do seu trabalho, como é que as mães podem colocar os seus filhos ou propor para os seus namorados, irmãos, pais e tudo mais? Obrigado, irmão. É só me procurar aqui no meu próprio Instagram, que é masculinidade.saudável. Mães de meninos, pais de meninos ou homens adultos, só me chamar, eu mando as informações. Eu estou fazendo vídeo chamada com todo mundo que tem interesse para contar um pouco do programa. Tem alguns horários, todo dia assim, eu tenho algum horário para falar com as pessoas. Uhum. Então, vou mandar de novo o nome do documentário que alguém pediu. Show. É pelo Insta mesmo. Obrigado, amigo, pelo Tá espaço. bom. Então, quem ainda não segue o Fábio, que eu acho que está perdendo muito, então já segue logo. Aqui em cima onde tem o título, tem uma setinha para baixo. Se você clicar nessa setinha para baixo, tem o meu perfil do Fábio, você já pode seguir ali o que você ainda não segue. E a gente segue junto. Fabinho, que honra, brother. Eu que agradeço, irmão. Honra minha. Passamos por um final de semana delicioso, uma formação de yoga com você dando. Me conectei muito com a tua forma de passar o conteúdo, né? Cara. Esse final de semana que você conduziu aí há umas 2 semanas. Já tinha tido contato com esses conteúdos, mas não dessa forma e do jeito que você traz, que é muito. Gosto muito, que é para mim um jeito muito humano, muito real, muito falando, né, de lá e mais daqui também, como que aplica. Então me conectei bastante, adorei a live, mano. Super Obrigado. grato aí também pelas suas partilhas de coragem. E quando quiser fazer mais é só convidar, irmão. Vamos junto, vamos Obrigado, junto. gente. Que honra. Vamos junto. E quando eu for a São Paulo, eu quero te ver de novo. Quero te abraçar de novo e vamos trocando. Fechou. Fechou, irmão. Beijo grandão, cara. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. mano. Beijo, gente. Tchau, tchau.